uma situação, digamos, se os grupos... Agora, imagine se todo mundo resolve, digamos assim, nós vamos declarar o valor correto aqui. Esse negócio de declarar metade não está legal, vamos declarar o valor correto. O que acontece com a arrecadação? A arrecadação dobra, não é isso? Dobra. Mas, se o contribuinte tomasse esse passo de ser ético, não é? A administração teria que tomar o passo dela de ser ética e reduzir a alíquota tributária, não é? Aí nós estávamos num mundo melhor, nós estávamos era um mundo melhor para todo mundo. Então, até porque, sendo 1%, não sendo 2%, nós íamos ter um maior volume de transações. É claro que a alíquota de 2% impede mais negócio do que a alíquota de 1%. Tendo mais transações, você vai pagar mais imposto. Era capaz até de aumentar a arrecadação 1%. Né? Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Vende o imóvel, mas faz um contrato e tal, e não registra aquilo, não chega a pagar o imposto. Passa aquele contrato para o outro, e quando o sujeito passa 5 vezes a propriedade, e o quinto resolve passar a escritura, aí chama o primeiro que assinou o contrato e passa no primeiro para o quinto, os outros saem fora todos da jogada, deixaram de pagar o imposto. Né? Então, porque a tributação é elevada, ou seja, a falta de ética da administração leva à falta de ética dos contribuintes também. Então, esse é um ciclo vicioso que essa abordagem do paradigma de confiança procura superar. Agora, como se passa de um paradigma para outro, é claro que é um problema extremamente complicado. Aplicando isso ao sistema tributário e administração tributária, e quero esclarecer que nessa discussão nós não vamos falar de coisas importantes que estão fora do escopo da aula, que é a questão de integridade e corrupção na administração tributária e aduaneira, a evasão, a elisão em normas anti-elisivas, que é um assunto de planejamento tributário, que já é outro tema, e sobre transparência e saliência tributária, mais ilusão, ofuscação fiscal, que nós vamos ver na semana que vem. Esses problemas de ofuscação, ilusão, saliência, são muito interessantes e tem a ver com certos comportamentos, como esse que acabo de mencionar, do imposto de transmissão, mas é matéria para outra discussão. Um dos temas que tem vindo à baila, num tempo novo, é esse sistema Quittam. Isso é da literatura internacional. Em latim significa mais ou menos assim, o que vai junto, ou o que também faz isso aí. Porque quando surgiu na Inglaterra, no século XIV e XV, que se você soubesse que alguém sonegou o que devia ao rei, você podia processá-lo. Você ia à administração tributária do rei e denunciava o sujeito, e você era a causa na ação executória. Você era autor também, junto com a coroa. E quando o infrator fosse condenado, você recebia uma porcentagem da penalidade, geralmente 20%. Depois desapareceu na Inglaterra. Voltou a ser usado nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, porque havia muito superfaturamento das compras do Exército. O Exército fazia compras para suas tropas que estavam lutando contra as forças dos Estados do Sul, e havia muitos aproveitadores, comerciantes desonestos que, mancomunados com funcionários da intendência, Departamento de Compras do Exército, acabavam superfaturando e dividindo as propinas. No caso dos Estados Unidos, essa tradição ainda existe de modo limitado, o que eles chamam de whistleblower,
mas com uma modificação interessante. Hoje em dia, se você descobrir alguma fraude numa empresa, você pode denunciá-la, mas a lei agora diz que você primeiro tem que dar preferência de ação ao Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça examina o mérito do seu caso e decide ou não entrar com uma ação reparadora. Se o Departamento de Justiça acolher a ação, você não precisa fazer nada, você é sócio dele. E se a empresa for condenada, você recebe uns 15 ou 20% da penalidade. Né? Porque antes você podia ir sozinho na corte e o Departamento de Justiça que acompanhasse você. Geralmente, se tivesse mérito, ele acompanhava. Mas como hoje ele tem a preferência nessas ações, se o Departamento de Justiça não aceitar, não tiver interessado, você pode ir para a corte. Você pode dizer, não, eu sei que a Enron fez tal e tal coisa, isso é ilegal, e denuncia, e vai e executa em benefício do Estado americano que foi feito isso. Qualquer pessoa, qualquer habitante dos Estados Unidos pode fazer isso. Mas é claro que se você leva uma denúncia dessa ao Departamento de Justiça, e os advogados do Departamento de Justiça dizem, não, isso não é uma boa causa, eu não vejo que isso vá prosperar, você também não tem muito interesse em marchar sozinho, porque depois você pode sofrer sucumbências muito elevadas se der errado, né? Então, é usado em muitos poucos casos nos Estados Unidos. E normalmente esses whistleblowers são gente de dentro da empresa, que quando surge um pau lá no board, o sujeito sai batendo na porta e aí denuncia lá estão fazendo tal coisa, tal, e aí a casa cai e vão atrás. Geralmente ou o diretor ou o gerente de um nível elevado, porque os funcionários mais baixos na escala administrativa nem sequer estão sabendo o que está se fazendo por aí, não é isso? O pessoal a Enron foi um caso interessante, que havia uma fraude grande, que em parte arrastou os bancos de investimento na crise de 2008, porque tinha muitas operações artificiais, né? Um pouco diferente do que aconteceu no Brasil, que nós tivemos um problema de derivativos de algumas empresas brasileiras, né? Também perderam muito dinheiro com isso, mas no caso da empresa brasileira não era caso de fraude em si, era maus negócios mesmo, elas estavam tentando fazer uma jogada perigosa e se deram mal, e algumas delas quase comprometem a sua própria existência, né? Mas dela a volta por cima, e acho que as empresas também aprenderam a não se expor tanto a esse tipo de risco, né? Até porque o mercado de derivativos no Brasil é um dos mais regulados do mundo, mais transparentes, né? Aqui, o Banco Central, a CVM, ele sabe a posição de cada investidor individualmente. Se eu fizer uns contratos derivativos, ele sabe a minha posição. E a corretora com quem eu trabalho, ela tem que exigir cumprimento de margem de mim. Se eu estiver perdendo dinheiro, eu tenho que depositar dinheiro à medida que os preços das minhas transações estão deixando a desejar. Então, é um nível de segurança bastante grande. O que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as corretoras têm umas contas de ônibus, que se chama, em que ela congrega as contas dos seus clientes e que a instituição reguladora só vê essa conta global. Então, apesar da conta estar numa posição sadia, é possível que a composição das contas esteja muito enviesada. Haja metade de pessoas que estão fazendo muito lucro e metade de pessoas que estão numa posição muito perigosa
e que pode colocar em risco o sistema, ou pelo menos aquela instituição. Essa é uma das coisas notáveis que nós temos tido aqui no Brasil, ainda mais porque existem poucos lugares no mundo que tem um mercado de derivativos como o nosso aqui. Né? Muito bem. E até 2008 nós também tivemos esse sistema cuidando no Brasil, porque qualquer pessoa poderia denunciar uma empresa por sonegação e denunciava o fisco, e o fisco fazia ação fiscal e aplicava, cobrava impostos devidos e penalidade, e essa pessoa recebia um percentual da multa. Né? Isso existiu no Brasil desde a época da colônia, do Império, e até 1968. Depois que isso se extinguiu, porque criava muito problema. Era um programa de moralidade duvidosa, que normalmente eram funcionários que, não sei, a questão gerava um mal-estar muito grande, esse sistema que havia. Então, e também porque os fiscais, também os fiscais recebiam participação nas multas, e os fiscais ganhavam um salário, talvez não grandes, mas com as participações nas multas, eles recebiam, na prática, salários elevadíssimos, o que criava um certo mal-estar no serviço público, etc., e que se achou um pouco justificável na estrutura profissional do governo federal, e por isso se eliminou por sinal, com o AI-5, foi um dos artigos das disposições transitórias do AI-5, foi eliminar essa instituição no Brasil. Esse cuitão é usado em algumas circunstâncias especiais. Quando o Estado é fraco, o Estado não tem capacidade de fiscalizar, então ele depende das pessoas denunciarem e dar prêmios para os que o façam. É uma situação que coloca em antinomia os profissionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns advogados que se dedicavam ao bounty hunting descobriam onde tem maracutaia da empresa para denunciar. Então, os advogados que trabalhavam para a empresa, para protegê-la desse tipo de problema, e os advogados que buscavam identificar essas vulnerabilidades para denunciar a empresa, porque o pagamento era feito em função da causa que o tesouro viesse ganhar. Então, gerava essas dualidades meio complicadas aqui. E o que há é que a proposta, ainda está em aberto, uma proposta nos Estados Unidos de que se publique as declarações de imposto das pessoas jurídicas, todas as pessoas jurídicas. Então, seria ligado com esse problema do cuitão, que ainda existe nos Estados Unidos, porque os auditores poderiam fazer um investimento vantajoso do seu tempo, analisando essas declarações de imposto, encontrando alguma falha que eles pudessem denunciar ao Tesouro de maneira vantajosa. Então, o que nós não sabemos, é uma pergunta que eu deixo aqui, é se esse mecanismo que tem sido sugerido para países certamente não o Brasil, que já superamos essa fase, mas para países que têm debilidade na sua estrutura de administração tributária, se isso seria uma coisa boa, se enfraquece ou se fortalece essa governança em rede, que é construída na base da confiança e da lealdade. Bom, na administração tributária e aduaneira, o que existe de concreto nisso no mundo hoje? Não é? Se você estuda, por exemplo, os muitos estudos que são apresentados sobre ética, porque o CIAT, a instituição que mencionei, vem há anos discutindo essa matéria, e tem buscado ver o progresso que tem sido feito em cada país, etc. Se você olhar esses estudos, você vai ver que quase todos
estão focados na deontologia, ou seja, na instituição qua, e discutem muito o problema de integridade e de governança na instituição. Se a instituição tem ouvidoria, se tem controle interno, se ela tem um sistema de recrutamento, ou se ela tem uma supervisão adequada do comportamento dos funcionários, se existe um código de ética e se isso é observado. Então, a ênfase é na burocracia de qualidade. Você quer ter uma agência forte, às vezes uma agência desligada do Ministério, como tem a agência espanhola de impostos, você quer como tem na Inglaterra, no Canadá, e você foca nisso e construir uma agência poderosa, de qualidade e com ótimo comportamento organizacional. Você veja ela como uma organização. Né? A própria estrutura dessas agências tende a ser mais empresarial, mais corporativa, que uma agência prestadora de serviço, etc. Mas você vê muito pouca ênfase nas relações com o contribuinte. Se essas relações são amistosas, se há um esforço grande de esclarecer o sentido da lei, de ajudar no dissipar dúvidas que surgem, não é? Se há responsividade, se a agência faz um esforço de ver a dificuldade que você enfrenta e procurar facilitar o cumprimento tributário de forma que seja menos danosa para os seus negócios, e tampouco se foca muito nos custos de cumprimento. Na relação tributária, a relação básica é de pagamento do imposto, que é um custo para o contribuinte e uma receita para o governo. Não é? Mas há custos adicionais para isso. Um é o custo de administrar isso no governo. Toda a máquina da Secretaria Federal, os seus milhares de funcionários, custam dinheiro. Custam dinheiro enquanto trabalham e vão custar dinheiro, mais dinheiro quando se aposentarem. Não é? Então, seu sistema informático custa dinheiro, etc. Quanto custa isso é uma questão importante. E eles examinam isso. São os custos de gestão. Agora, os custos de cumprimento são aqueles custos que se impõem ao contribuinte para cumprir a norma tributária. Então, a preocupação já é menor por aí. Um estudo que está sendo feito por uma comissão de tributação da Associação Comercial de São Paulo, do qual eu participo, e feito assim, em parceria com a Pricewaterhouse, ela encontrou um universo enorme de obrigações tributárias acessórias que são desnecessárias, porque o fisco pede a mesma informação em 3 formulários diferentes. A mesma informação. E não adianta você dizer, já lhe informei isso em tal lugar. Não, nesse formulário é diferente. Então, é outra obrigação. E pior, o fisco, até há pouco, multava você porque não batia a informação uma com a outra. Aí, das duas, ele tomava a mais favorável ao contribuinte e aplicava a penalidade pela diferença. Isso, felizmente, foi mudado. Agora, desde uma semana, pelo menos a nível de fisco federal, quando surgir dualidade de informação, você será solicitado a explicar a discrepância. Né? Mas o que se pretende, é nisso que a Associação Comercial e outras instituições estão interessadas, é de simplificar isso, de tirar essas exigências necessárias. Agora nós temos nota fiscal eletrônica. O que eu preciso estar prestando todas as informações de papel que eu prestava no passado, quando eu tinha nota fiscal em papel, não é? A nota fiscal eletrônica já me leva um universo de transações para dentro do fisco. Não é? Por que precisa eu fazer trabalhos adicionais ou o trabalho que vinha fazendo? Uma certa inércia nisso. Então se trabalha na redução dessas coisas que custam muito dinheiro para as empresas. Custam muito dinheiro para as empresas. São os custos de cumprimento. Não é? Então, essa
parte é um pouco negligenciada. As empresas estão mais concentradas em ser umas boas administrações. Então, menos preocupadas em se dar bem com as pessoas, em ser responsivas. Muitas administrações tributárias, portanto, têm um código de ética de seus funcionários, dando ênfase na governança e na integridade. O SEAT mesmo, que mencionei, tem um código de ética modelo, e está disponível nesse site, junto com outros documentos relacionados à ética na administração tributária, e tem servido de modelo de inspiração para muitas administrações adotarem esses códigos de ética. Mas, de novo, esses códigos de ética são de comportamento funcional, são normas corporativas. E isso também, eles têm relatório de gestão que se focam quase somente na questão de gestão e muito pouco nos serviços que prestam contribuintes. Por exemplo, antigamente, a Receita Federal usava muito os pareceres normativos, que eram atos da administração, eram pareceres deles, que interpretavam a legislação. Você tinha uma dúvida, você perguntava lá, se tivesse 3 contribuintes que perguntassem a mesma coisa, eles faziam um parecer esclarecendo aquilo, e às vezes davam até indicação de onde registrar, em que conta, colocar tal coisa, tudo. Era algo bem simples, que os contribuintes adoravam, porque tiravam um peso grande da responsabilidade deles de decidir como ter que fazer para não ter problema fiscal no futuro. Isso não era oponível ao contribuinte, porque não tinha poder de norma impositiva, mas ele tinha um poder, ele obrigava a administração, porque a administração expressa a opinião dela. Eu entendo dessa maneira. Então, se o contribuinte que agiu daquela maneira, pelo menos não estava sujeito à penalidade. Essa era um reach out, era um alcance do contribuinte para levar ele uma situação de conforto na sua relação tributária. Não é? Hoje em dia nós perdemos muito disso, exatamente em função da preocupação maior com a performance da arrecadação e com as indicações puramente gerenciais e com perda dessa construção de confiança mútua. Então, no Brasil, os princípios que é da administração pública, elencados na Constituição de 88, são a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. E mais um montão de outras coisas que estão lá, que são aplicações práticas disso. 2 são especialmente relevantes para nós aqui. Uma é a questão da moralidade, porque nós estamos falando de moralidade tributária, e outra é a questão da publicidade, ou transparência. Ou seja, nós queremos conhecer por dentro e por fora tudo que diz respeito a administrações tributárias, aos tributos, porque isso é uma atividade social, é dinheiro nosso para ser usado, para ser arrecadado de nós mesmos, como pessoas, das nossas empresas, que acabam cobrando da gente, porque a empresa não paga imposto, a empresa arrecada imposto dos consumidores, né? E ela, e tudo isso nós temos digamos assim, um direito constitucional de conhecer. Na prática, isso é diferente. Porque, segundo o Renato Maciel disse numa pré-eleição há pouco tempo, houve uma certa evolução nos anos 90, mas também uma evolução. Por quê? A partir dos anos 90, passou a ser considerar o contribuinte como um cliente. Por isso, essas normas de interpretação eram divulgadas e o contribuinte tinha um grau maior de orientação, vamos dizer assim. Eles, a agenda para agora, o que é? É transformar, segundo o Everard, transformar essa amistosidade, quer dizer, essa animosidade fiscal, e no lugar dela colocar amistosidade fiscal. Ou seja, é criar aquele segundo o paradigma que mencionamos, de transformar uma relação de crime e castigo numa relação de confiança mútua. Esse é o grande desafio e é para isso que nós é nisso que nós temos que trabalhar. Mas a governança
em rede, de que mencionamos genericamente. Na área tributária, requereria um grau mais alto de cumprimento voluntário, que requer um alto grau de ética do contribuinte para ter maior cumprimento voluntário. E requereria também um grau maior de ética tributária pelo fisco. Isso, transparência, expressividade, confiança. Não é? Então, coisas como os precatórios, que não se podem compensar, os créditos tributários que não são ressarcidos, estão na contramão desse processo. Eles não ajudam em nada a criar confiança. Não é? Então, talvez a administração tributária possa exercer um papel de liderança e dizer, olha, estão fazendo a minha parte, agora vocês também façam a sua. Uma situação de maior cumprimento voluntário seria um resultado ganha-ganha. Ou seja, o sistema tributário pode ser simplificado e as alíquotas reduzidas sem perda de arrecadação. Dei um exemplo aqui dos impostos de transmissão, mas isso se aplica geradamente a outros impostos. Ou seja, uma base maior com alíquotas menores ou a eliminação de alguns tributos mais perversos. Nós acabamos com a CPMF e diziam que o mundo ia acabar quando acabasse a CPMF. O que aconteceu? O fisco aumentou a arrecadação dele. Não fez falta o CPMF. É um imposto que criava problema, porque é imposto de cascata, etc. Né? E, portanto, dada a situação atual de mútua desconfiança e hostilidade, a passagem de um estado inferior para um superior não pode ser feita unilateralmente. É o que na literatura das escolhas públicas se chama de dilema do prisioneiro. Não temos tempo para dar um exemplo concreto disso, mas em linhas gerais é o seguinte: se sairmos daqui para lá de uma maneira coordenada, você fica melhor, eu fico melhor. Né? Mas se eu tentar ir sozinho, eu posso até me dar melhor, você fica pior. Mas você também pode, nesse caso, ir sozinho e acabar me deixando pior. Então é uma situação em que, de falta de coordenação, e é muito difícil estabelecer a falta de coordenação, envolvendo um número muito grande de agentes, como é todo o universo dos contribuintes e a administração tributária. Mas alguém terá que desatar esse nó e construir um modelo mais adequado para o Brasil. Então, para onde vamos? Não há solução fácil para essa deficiência de coordenação entre esse contribuinte. Temos que progredir nessas linhas. Aumentar a confiança mútua, aumentar a cooperação. Transparentar a atividade fiscal. Deixa todo mundo saber o que o fisco faz, que auto está lavrando, abre o contencioso, gera confiança, gera transparência na ação fiscal. Não é? Temos que incentivar a maior governança das agências tributárias e governança corporativa. Quando eu falo em fiscos, em governança, não me refiro só ao governo federal, onde muito progresso foi feito. Mas o Brasil é complexo. Nós temos quase 7 mil administrações tributárias, né? Então, a qualidade é muito diferente nesse país de uma para outra. Isso tudo conta. Temos que melhorar, de uma maneira geral, o nível de governança. E temos que desenvolver redes de governança dentro desse conceito de sociedade em rede. Bom, deixo para vocês uma lista de leituras, algumas acho que vocês já têm, mas os outros complementam esse trabalho que nós fizemos. Então, era só isso por hoje. Obrigado, boa noite. Se vocês tiverem alguma dúvida,